meus amigos, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês, uma satisfação muito grande. Vamos hoje tratar de um assunto interessantíssimo, que é o córtex da suprarrenal. Na vez passada, na semana passada, nós falamos a respeito da medula da suprarrenal. Falamos então da dopamina, que não é aqui da medula, mas interligada, com a noradrenalina, norepinefrina, e a adrenalina ou epinefrina, que são produção da medula da suprarrenal. Hoje vamos tratar da produção do córtex da suprarrenal. O córtex da suprarrenal se divide em três camadas, digamos assim, sendo uma primeira camada basicamente produtora de mineralocorticoides. A camada do meio, glucocorticoides, e a camada mais profunda produz alguns hormônios tipo testosterona, estrógeno, progesterona e assim por diante. Mais ou menos é essa a textura que vamos trabalhar, é esse contexto que vamos desenvolver. Nós temos um ponto importante a salientar, e que é um glucocorticoide. O glucocorticoide é o cortisol. O cortisol é uma molécula produzida na suprarrenal, no córtex da suprarrenal, e que está intimamente relacionado com tudo aquilo que nós falamos na semana passada a respeito da luta ou da fuga, a respeito de um corpo que esteja pronto para partir para a luta ou para partir para a fuga. Pronto, este pronto significando que eu deverei ter um desvio do fluxo sanguíneo. O intestino, por exemplo, não precisa desse fluxo sanguíneo para uma luta, para um ataque ou para uma fuga. O cérebro precisa pouco, bem dividido. O que nós vamos precisar mesmo é nos músculos, músculo das pernas, músculo dos braços, musculatura da parede do coração, porque, claro, nesses pontos o fluxo sanguíneo deverá ser maior, levando não só mais nutrientes, glicose, levando ácidos graxos livres e levando oxigênio. Então, na musculatura, nós vamos ter uma vasodilatação. Nós vamos ter um músculo pronto para responder. Ao inverso, por exemplo, do intestino, por exemplo, mesmo do cérebro, aonde a nossa audição fica manchada. Nós temos uma visão coerente. Na verdade, nós ficamos com a cabeça mais ou menos aérea. Veja, isso que nós vimos, dopamina, noradrenalina, estas coisas acontecem com sinergismo, com um auxiliando o outro, um trabalhando junto com o outro, quando nós estamos falando em
cortisol. Cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol nada mais é do que um corticoide, um glucocorticoide, justamente grupo de glicose, porque ele vai estar agindo na glicose, no metabolismo da glicose, facilitando para a musculatura o uso e com isso a produção de energia para a ação de ataque ou de fuga. Mas então, esse era o link entre aquilo que falamos na aula passada e o que vamos estar declinando hoje. O cortisol está no meio da nossa história, porque essa história de verdade na suprarrenal, no córtex da suprarrenal, ela vai começar no colesterol. Essa é a primeira molécula. E dela é que vão se originando todas as outras moléculas que vamos aqui mencionar. Do colesterol, iremos... eu queria interromper um minutinho, só para dar uma notícia. Na semana passada, eu pedi que vocês, junto comigo, fizéssemos um segundinho pedindo ao nosso pai por um amigo muito querido meu que estava sendo submetido a uma cirurgia. Eu hoje gostaria que vocês, junto comigo, fizéssemos um minutinho de agradecimento a este nosso Deus pelo transcurso perfeito da cirurgia deste amigo e pedindo que ele continue melhorando na forma como vai indo, para que em muito breve ele possa estar aqui ao nosso lado. Junto comigo, peçamos ao nosso Pai por esse nosso amigo. Obrigado. Mas então, voltando ao colesterol, uma molécula de colesterol será enzimaticamente transformada numa molécula chamada, veja, colesterol, ela vem para pregnenolona. Pregnenolona, uma substância muito, muito, muito interessante, pelos seus, não só por tudo que vai desenrolar dela daqui para frente, porque dela nós vamos chegar em aldosterona, da pregnenolona nós vamos chegar em cortisol, da pregnenolona nós vamos chegar em DEA, nós vamos chegar em androstenediona, nós vamos chegar em testosterona, nós vamos chegar em estrógeno, estriol, dela nós vamos chegar em progesterona. Mas veja, não por isso, esquece, pensa só na pregnenolona. A gente está cansado de saber que conforme você evolui aí dos seus 30 para os 60 anos, existe uma dificuldade crescente no tempo de memória, por exemplo. Isto é algo que a pregnenolona impede que ocorra. A pregnenolona tem uma ação neuroprotetora interessantíssima. A pregnenolona é muito utilizada, deixa eu corrigir, foi muito utilizada como anti-inflamatório e analgésico tópico em artrites, em artroses. Eu estou colocando desta forma porque em março deste ano, 2018, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, nos prestou um excelente desserviço.
de serviço, pois proibiu a manipulação e a comercialização da pregnenolona no Brasil, alegando falta de confirmação dos seus efeitos. A gente tem que aceitar, porque afinal de contas, Anvisa é uma agência que não dá para você, por exemplo, comparar com a mesma agência dos Estados Unidos. O FDA é fichinha, é porcaria. Lá eles até aceitam, mas lá não tem uma Anvisa. Na Europa não tem uma Anvisa. E lá os trabalhos mostram que são muito eficientes. Mas para a Anvisa não são eficientes. Mudando de assunto e não mudando de assunto, existe um trabalho que é o seguinte: tudo aquilo que o corpo produz, eu não posso registrar marca, porque o corpo produz. Então, nenhum hormônio, tipo o estrógeno, a progesterona, a testosterona, a pregnenolona, não podem ser registradas como marca. Aí você vai me dizer, mas estou cansado de ver na farmácia estrógeno, progesterona e testosterona, tudo com um Rzinho de marca registrada, patenteada. Sim, são moléculas modificadas. Você modifica uma molécula e desde que ela, embora modificada, mantenha aquela função desencadeada pela outra, então você que criou, você pode patentear. Pois é. A pregnenolona é uma molécula que, para manter as mesmas funções, é muito difícil de ser produzida outra, é muito caro de se conseguir a produção de outra molécula que mantenha as mesmas características bioquímicas da pregnenolona. Por isso, a indústria farmacêutica não consegue produzir outra. Mas veja que existe mais lá na frente algo chamado cortisol. E o cortisol, que o nosso corpo produz, que é um glucocorticoide, este não pode ser patenteado como a pregnenolona, mas a indústria farmacêutica consegue fazer muitos derivados que são todos esses glicocorticoides que nós encontramos nas farmácias e todos com marca registrada. Então, cortisol pode usar? Pode. Pregnenolona não pode ser usada porque não se tem comprovação. A sorte é que a Anvisa, pelo menos, não nos proibiu de prescrever. Não podemos manipular, não podemos comprar e vender no mercado nacional, mas podemos prescrever e os nossos pacientes podem comprar via internet dos mercados tipo Estados Unidos e Europa. Muito bem, a pregnenolona, aonde nós chegamos vindo do colesterol, a pregnenolona vai derivar de um lado progesterona. Vocês viram a figurinha que eu postei. Então, colesterol, pregnenolona. A pregnenolona, por um lado, vai para 17-hidroxipregnenolona, que irá gerar o DEA. Por outro lado, ela vai me gerar progesterona. Progesterona, 17-hidroxiprogesterona, que vai me levar para androstenediona, e aí depois nós vamos ver testosterona, estriol, estradiol. Mas a progesterona vai me levar a aldosterona, enquanto a 17-hidroxiprogesterona me leva ao cortisol. Aldosterona. Então, colesterol, pregnenolona, progesterona, aldosterona. É conhecido
muito falado, muito conhecido o sistema renina, angiotensina, aldosterona. O que é a aldosterona? A aldosterona é uma substância que age no rim. Esta ação no rim, ela é facilitadora, ela vai prover que nas alças descendentes, alças descendentes de Henle, o sódio seja absorvido. Logo, eu vou ficar com mais sódio no absorvido e com isso, só por barreira osmótica, na ascendente eu vou ter a puxada de muito mais água para equilibrar este sódio que eu puxei. E por isso, o que a aldosterona faz é com que seja trazido, seja reabsorvido nos túbulos das alças de Henle o sódio e água. Sódio e água vão aumentar o meu volume sanguíneo. Então veja, eu vou aumentar o volume sanguíneo e aumentando o volume sanguíneo, claro, eu vou aumentar a pressão. Nós temos barorreceptores no rim e esses barorreceptores sinalizam uma pressão diminuída. A própria concentração de sódio, se cair, vão estimular a produção de aldosterona, que vai fazer isso que acabamos de descrever. Reabsorção de sódio, reabsorção de água, e eu vou ter uma maior quantidade intra e extravascular de água. Tá, mas e aquela história da renina, da angiotensina, aldosterona? Aquela história não está aqui na suprarrenal, só como complemento. Aquela história está em uma substância produzida no rim chamada renina. E quando nós temos uma diminuição da pressão, a renina produzida no rim vai ao fígado. Lá no fígado ela transforma angiotensinogênio em angiotensina 1, que no pulmão vai ser transformada em angiotensina 2. É aí que entram as enzimas transformadoras de angiotensina, é aí que entra o ECA, é aí que nós vamos trabalhar em inibidores do ECA. E a angiotensina 2 vai agir estimulando a aldosterona, vai agir fazendo vasoconstrição, e com isso nós vamos ter um aumento da pressão. Claro que, então, renina, angiotensina 1, angiotensina 2, aldosterona, e nós vamos ter na somatória destas duas coisas que agem de formas diferentes, mas que vão nos levar a um aumento da pressão. Na verdade, a ideia é que isto seja um equilíbrio. Quando a pressão cair, isto acontece para estabilizar a pressão. Não é exatamente isso que a gente vê sempre. Nós, de repente, temos este acontecimento e que faz a pressão estar mais elevada. E, para isso, nós podemos estar inibindo as enzimas, inibindo o ECA, nós podemos estar trabalhando com análogos de receptores do ECA, enfim, nós podemos estar bloqueando renina e estar, então, desmontando esse sistema, que é o que a gente faz quando está usando, por exemplo, uma medicação para hipertensão, tipo captopril, enalapril. Eu estou aí inibindo as enzimas do ECA, não é? Quando eu estou agindo nos receptores de angiotensina 2, eu estou usando, então, por exemplo, as
a simvastatina, desculpa, que bobagem, tem nada de simvastatina, a losartana, nós vamos ter aí todas as anas aí, tá? Nós ainda podemos estar bloqueando a própria renina. Mas então este é o caminho da aldosterona, que é um mineralocorticoide. Mineralocorticoide, que é a aldosterona. Nós vimos lá que a pregnenolona deriva 17-hidroxipregnenolona, que vai derivar em DEA. E o DEA, por aromatase, poderá nos levar aos hormônios femininos. Nós poderemos, então, do DEA sair para masculino ou para femininos. A pregnenolona vem para a progesterona, 17-hidroxiprogesterona. Esta vai nos levar ao cortisol. É aqui que entra o nosso cortisol. Então veja que quando nós temos um efeito de, por exemplo, assim, um susto, uma dor, uma emoção, que através do hormônio ACTH vai estimular a produção de cortisol. É este cortisol que é o hormônio do estresse e que de repente nós o utilizamos de uma forma exacerbada e vamos ter aí um gasto excessivo. E a glândula vai chegar num ponto deste gasto excessivo e contínuo em que ela se torna insuficiente para produzir. E nas suas dosagens nós vamos encontrar um cortisol diminuído. E é este diminuído que faz a declaração de que a minha glândula está sendo insuficiente para esta produção. Ainda, a 17-hidroxiprogesterona, nós vamos sair para a androstenediona. Mas da 17-hidroxiprogesterona, para vir para o cortisol, nós temos uma enzima 21-hidroxilase, que é motivo, a falta dela é motivo para a não formação de cortisol, a não ida para o cortisol. E aí eu vou ter um problema não mais de desgaste, falta de cortisol por desgaste, por uso excessivo e contínuo, não. Eu vou ter uma falta de cortisol por não formação. E isso é congênito, mas por falta da enzima 21-hidroxilase. E aí eu vou ter esta situação congênita. Tá? A 17-hidroxiprogesterona vai me levar à androstenediona. A androstenediona pode evoluir para testosterona, andrógeno, hormônio masculino, que poderá ir através da 5-alfa-redutase para dehidrotestosterona. A androstenediona poderá ir para estrona. Aí nós já estamos falando de um estrógeno. A própria testosterona, por aromatase, poderá me levar a um estradiol. Nós poderemos ter ainda a produção de um estriol, mas aí com a enzima própria, que só vai acontecer na placenta. Por isso que o estriol nós vamos ter na mulher grávida tão somente, mas por causa da enzima que não vai fazer este dimensionamento. Muito bem. Este é o panorama. Então,
quando eu tenho uma insuficiência de suprarrenal, eu vou ter, por exemplo, um ACTH levemente aumentado, sem ter um cortisol que devolva este estímulo. E eu vou ter, então, uma 17-hidroxiprogesterona parada neste ponto e que vai me remeter à parte androgênica. Se o problema não for de quantidade de 17-hidroxiprogesterona, ao ir para a parte androgênica, nós voltamos naquele outro assunto lá de trás, chamado ovário micropolicístico. Porque eu vou ter a parte androgênica e eu vou ter tudo desencadeando para o ovário micropolicístico. Então, a dosagem da 17-hidroxiprogesterona vai me dar um caminho, não só para eu ver da parte de insuficiência renal congênita, da hiperplasia, etc., mas até para estar falando em ovário micropolicístico. Claro que dentro desse cortisol baixo, se eu tenho ele baixo porque eu fiz alto consumo, se todo esse ciclo ciclou neste caminho, os outros caminhos vão estar diminuídos. E aí eu vou ter um DEA diminuído, e eu posso dosar. Eu vou ter uma testosterona diminuída, eu vou ter um cortisol diminuído, um ACTH de normal para um pouco maior. O que é que nós podemos agir em função disto? Se o meu cortisol agora está normal e eu estou treinando para aquele outro lado que é o lado positivamente androgênico, e eu possa ter uma testosterona, então, marcadamente maior, eu posso ter uma dehidrotestosterona, eu posso então ter oleosidade, acne, androgenismo, eu posso estar usando, por exemplo, um breque para a dehidrotestosterona. O breque para dehidrotestosterona poderia ser, por exemplo, um sal palmeto. O sal palmeto breca bem a dehidrotestosterona. Poderia estar usando finasteride, poderia estar usando dutasteride. Ou posso usar sal palmeto. Da testosterona indo para estrógeno, fazendo com que o homem, por exemplo, desenvolva mama, barriguinha, etc., de gordura periférica, né? Podemos bloquear a aromatase com crisina, por exemplo. Poderemos bloquear com pígeno africano, podemos bloquear com resveratrol. Então, estas ações nós podemos tomar conforme a necessidade. Se eu tiver com uma aldosterona muito alta, o que é que bloquearia o efeito da aldosterona? A aldosterona, lembra, vai puxar sódio para trás, eu vou perder potássio e vai puxar água para trás, para que eu não perca água, nem sódio. Eu vou perder potássio. Bom, alguma coisa que faça o inverso disso. Bom, se eu pensar só em puxar água, vamos devolver água. Se eu usar um furosemida, embora espoliador de potássio, mas eu vou jogar água fora e eu vou ter de alguma forma, mesmo que parcialmente, um efeito antagônico da aldosterona. Mas eu vou ter um efeito realmente benéfico se eu usar a espironolactona. A espironolactona faz um bloqueio invertido. Ela vai brecar
vai poupar potássio, vai jogar água fora de forma a diminuir o edema extracelular, vai brecar potássio, vai poupar. Eu, inclusive, quando não uso, devo ficar atento à dosagem de potássio para que eu não tenha uma dosagem excessiva, porque realmente ele é altamente poupador de potássio. O nome comercial, Aldactone. Né? Tem não só este efeito, como tem um efeito benéfico na musculatura do coração, por isso muito utilizado na insuficiência cardíaca, não só para diminuir a pressão, mas para melhorar a contratilidade da musculatura coronariana. Bem, é um leve pincelado a respeito destes hormônios. Não se esqueçam que se eu pensar em fabricar progesterona no ovário, não será diferente disso que aqui colocamos. Como é que produz testosterona no ovário? Não é diferente disso que aqui comentamos. A sequência é exatamente a mesma. Vai depender de quantidade de enzimas, vai depender de quantidade de precursores. E isso vai determinar o resultado final dessa história. Mas este desenho que aqui fizemos é ele que vai vigorar em qualquer que seja a situação. Então, pregnenolona produzida na suprarrenal, mas também é produzida no fígado, também é produzida no cérebro e assim por diante. Mas em cada lugar depende sempre do que vem antes, depende das enzimas e assim por diante. Tá bom? Tranquilo? Semana que vem eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma substância que eu gosto muito, que uso muito, e essa substância é magnésio. Esse é o assunto que vamos tratar na semana que vem. Magnésio. Obrigado, uma boa noite a todos vocês.